política brasileira ganhou um novo capítulo polêmico com a recente mudança de postura do ministro Alexandre de Moraes. Goiás, News Notícias, sem mais delonga, vamos para a notícia. Conhecido por sua rigidez no combate a crimes ligados à desinformação, ataques às instituições e às chamadas milícias digitais, Moraes surpreendeu ao conceder prisão domiciliar a figuras emblemáticas como Fernando Collor e Roberto Jefferson. Ambos apresentaram laudos médicos apontando que suas condições de saúde não poderiam ser tratadas adequadamente dentro do sistema prisional. A Procuradoria-Geral da República, consultada oficialmente, concordou com as solicitações, alegando razões humanitárias. Mas, nos bastidores de Brasília, essa decisão está sendo interpretada de outra forma. Parlamentares da oposição estão acusando Moraes de tentar suavizar sua imagem, vista por muitos como autoritária e inflexível. E mais, um novo pedido de impeachment contra ele está sendo articulado por esses mesmos parlamentares, reacendendo a tensão entre judiciário e Congresso. Essa sequência de decisões, no entanto, não aconteceu isoladamente. Antes de Collor e Jefferson, Moraes já havia concedido o mesmo benefício ao ex-presidente da República, também condenado por corrupção, usando como justificativa problemas sérios de saúde. O padrão nas decisões levantou suspeitas. Estaria o ministro tentando passar uma nova imagem ao público? Ou simplesmente está aplicando a lei com equilíbrio diante de provas médicas e recomendações da PGR? O fato é que a oposição está capitalizando esse momento. Para eles, Moraes estaria se contradizendo ao aliviar a pena de políticos que, segundo suas próprias decisões anteriores, representam risco à democracia. A alegação de que essa seria uma tentativa do ministro de combater a pecha de juiz linha dura está ganhando força em corredores políticos e redes sociais. O clima é de tensão institucional, com parte do Congresso enxergando um espaço para atacar o poder do STF e, especialmente, de seu ministro mais visado nos últimos anos. O caso mais recente de Roberto Jefferson acentuou ainda mais a polêmica. O ex-deputado foi condenado não apenas por envolvimento com milícias digitais, mas também por tentativa de assassinato contra 4 agentes da Polícia Federal. Mesmo assim, Moraes concedeu a ele prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Para muitos, isso representa uma incoerência. Como alguém condenado por atos de extrema gravidade pode ser autorizado a cumprir pena em casa? Já os defensores da medida dizem que a justiça precisa ser humana e que as decisões se basearam em critérios técnicos e médicos, e não políticos. Mas essa linha tênue entre justiça e percepção pública está no centro do furacão. A oposição quer transformar essa mudança de tom de Moraes em munição para deslegitimá-lo. Ao mesmo tempo, o próprio STF precisa lidar com a pressão de manter sua autoridade sem parecer estar cedendo à opinião pública ou interesses partidários. O cenário que se desenha a partir disso é perigoso. A tentativa de impeachment contra Alexandre de Moraes pode não ter força para avançar no Congresso, mas ela cumpre outro papel: manter a figura do ministro sob constante ataque e vigilância. Para parte da sociedade, Moraes é um símbolo de resistência às ameaças institucionais e à disseminação do ódio nas redes. Para outros, ele representa um abuso de poder travestido de legalidade. A tensão entre os poderes da República não é nova, mas a repetição desses embates deixa claro que a democracia brasileira ainda busca um equilíbrio frágil. E nesse contexto, cada decisão tomada por figuras como Moraes carrega um peso político enorme. O que era uma decisão técnica passa a ser interpretado como um movimento estratégico. E isso, no jogo político brasileiro, pode ser tanto um escudo quanto uma arma. O que está em jogo vai muito além de decisões judiciais individuais ou da saúde de políticos condenados. A verdadeira disputa gira em torno da narrativa. Quem controla o discurso sobre justiça e autoridade no Brasil? Alexandre de Moraes tornou-se, nos últimos anos, uma figura central nesse embate. Sua atuação firme durante os inquéritos sobre fake news, ataques ao STF e atos golpistas de 8 de janeiro o transformou em símbolo de resistência para uns e alvo de ódio para outros. Agora, ao adotar uma postura aparentemente mais branda, abre-se espaço para que os críticos explorem essa mudança como sinal de fraqueza ou conveniência política. A oposição tenta transformar o rigor técnico do magistrado em instrumento de deslegitimação.
A crítica central é clara. Se Moraes representa o equilíbrio da Constituição, por que estaria abrindo mão da prisão em regime fechado justamente para nomes tão pesados do cenário político nacional? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela carrega implicações profundas sobre como o judiciário é percebido pela opinião pública. Em um país onde grande parte da população não confia nas instituições e sente que a justiça não alcança todos da mesma forma, decisões como essas alimentam a suspeita de que figuras poderosas sempre encontrarão brechas, ainda que essas brechas venham revestidas de laudos médicos e pareceres da Procuradoria. Moraes, por mais que siga o devido processo legal, agora enfrenta o desafio de explicar não apenas a letra da lei, mas também seu espírito. Como conciliar decisões humanitárias com o clamor por justiça firme e imparcial? Como manter a credibilidade institucional quando as interpretações políticas ganham mais força do que os fundamentos jurídicos? O dilema do ministro não é apenas jurídico, ele é simbólico. E num país onde símbolos têm o poder de incendiar paixões e manipular massas, cada decisão vira um campo de batalha narrativo. Nesse contexto, a movimentação da oposição pelo impeachment de Moraes deve ser vista como uma ação estratégica, muito mais voltada ao enfraquecimento da autoridade do Supremo do que à real expectativa de afastar o ministro. Sabem que um processo dessa magnitude dificilmente avançaria com base apenas em concessões de prisão domiciliar respaldadas pela PGR. Mas o objetivo real é outro: construir uma erosão gradual da imagem de Moraes, transformando o de combatente do autoritarismo em símbolo de incoerência judicial. Essa narrativa, repetida nas redes sociais, em grupos políticos e na mídia alinhada à oposição, ganha tração e influencia a opinião pública. É um jogo perigoso, onde a verdade jurídica é constantemente colocada em xeque pelo poder da comunicação estratégica. E Moraes, ciente disso, parece pisar em terreno minado, onde qualquer passo, mesmo baseado na lei, pode ser interpretado como fraqueza ou contradição. O impacto dessa crise vai além da figura do ministro. Ela afeta o equilíbrio entre os três poderes e questiona os limites da atuação do Supremo Tribunal Federal. A pressão para que ministros deixem de lado análises técnicas e comecem a agir em função do ambiente político e da opinião pública é um risco à própria independência da justiça. Se decisões judiciais forem guiadas por medo de desgaste midiático ou de perder apoio político, abre-se um precedente perigoso: a justiça refém da popularidade. E, ao mesmo tempo, quando o judiciário parece ignorar o senso comum da sociedade, corre o risco de perder sua legitimidade moral. Esse é o ponto exato onde Moraes está agora. Suas decisões são técnicas, sim, mas não ocorrem num vácuo. Elas ecoam num país polarizado, onde cada gesto é usado como munição no campo político. E isso transforma qualquer julgamento técnico em um julgamento também público e político. O futuro dessa tensão ainda é incerto, mas uma coisa é clara: a figura de Alexandre de Moraes continuará sendo central no embate institucional brasileiro. Seus gestos serão analisados, distorcidos, exaltados ou atacados dependendo do campo ideológico de quem os interpreta. Isso revela não apenas a fragilidade da política brasileira, mas também o quanto o sistema jurídico se tornou palco de disputas narrativas. Moraes, ao que tudo indica, não recuará de seu papel, mas agora, além de julgar, precisará também administrar a construção de sua imagem diante de uma sociedade que desconfia de tudo, até mesmo da própria justiça. E nesse cenário, qualquer aparente mudança de tom não será vista apenas como gesto humanitário, mas como um movimento de xadrez no tabuleiro instável da democracia brasileira. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Por trás das decisões recentes de Alexandre de Moraes, existe algo muito mais profundo e delicado do que simples concessões por razões médicas. O que está em disputa, no fundo, é o controle do significado da palavra autoridade no Brasil. Moraes, que até pouco tempo era o símbolo mais visível do combate à desordem institucional, se vê agora no centro de uma tentativa de redefinição do seu próprio papel. E essa redefinição não é espontânea.
Ela está sendo empurrada por uma máquina política altamente articulada, que sabe que enfraquecer um símbolo pode significar abrir espaço para avançar contra o próprio sistema. A prisão domiciliar concedida a Roberto Jefferson, mesmo após uma tentativa de assassinato contra agentes públicos, é o combustível perfeito para essa engrenagem. Não importa se a decisão foi respaldada por parecer técnico da PGR. Para os opositores, o que vale é a aparência do gesto. Um homem condenado por ameaçar a democracia sendo beneficiado pela própria justiça que ele tentou confrontar. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando a justiça começa a ser julgada não pela legalidade das suas decisões, mas pela forma como essas decisões são percebidas por setores da sociedade, estamos entrando num território onde a política passa a capturar o direito. É uma inversão silenciosa, mas brutal. Não se trata mais de seguir a lei, mas de não parecer estar traindo um sentimento coletivo. Moraes agora precisa justificar não apenas as decisões que toma, mas também as que não toma. Ele é cobrado por coerência, por firmeza, por fidelidade a uma imagem que foi sendo construída ao longo dos últimos anos. Porém, a justiça não pode se curvar à manutenção de um personagem. Um juiz não é um herói, nem um vilão. É alguém que aplica a Constituição, mesmo que isso doa, mesmo que isso desagrade. Mas no Brasil polarizado de hoje, o que menos importa é o fundamento jurídico. O que importa é se a decisão alimenta ou destrói uma narrativa. E isso coloca o judiciário em uma posição extremamente vulnerável. O que Alexandre de Moraes enfrenta agora é um fenômeno muito comum em democracias em crise. O Tribunal da Opinião Pública se sobrepondo aos tribunais constitucionais. A desconfiança das instituições, alimentada por anos de escândalos, populismo, radicalização e manipulação de massas, criou um ambiente em que ninguém mais acredita em imparcialidade. Nesse ambiente, qualquer gesto é interpretado como jogada política, qualquer decisão como alinhamento ideológico, qualquer silêncio como omissão. O ministro, portanto, virou um alvo ambulante não por quem ele é, mas pelo que ele representa. E os ataques organizados pela oposição, com pedidos de impeachment e discursos inflamados, não visam apenas derrubá-lo, mas desestabilizar o próprio edifício institucional do qual ele faz parte. Derrubar Moraes seria um golpe simbólico contra o STF. E num cenário de enfraquecimento do judiciário, quem ganha são justamente os setores que mais atacam a democracia por dentro. Há também um elemento estratégico em tudo isso que não pode ser ignorado. A oposição não precisa vencer para sair vitoriosa. O simples fato de manter Moraes sob constante cerco já cumpre um papel fundamental. A pressão constante mina sua autoridade, desgasta sua imagem, obriga-o a justificar cada decisão com mais cuidado e, principalmente, impede que ele se mova com a mesma liberdade de antes. É uma guerra psicológica travada no campo da reputação, onde cada concessão vira sinal de fraqueza e cada rigidez vira acusação de autoritarismo. A prisão domiciliar de Collor, a liberação de Jefferson com tornozeleira, o silêncio calculado do STF em relação aos ataques, tudo isso vai sendo costurado numa narrativa única, a de que Moraes estaria cedendo. E para uma figura que se tornou um totem de resistência institucional, essa narrativa pode ser letal. Porque a autoridade de um magistrado não se impõe apenas com a toga, mas com a percepção pública de sua firmeza. Por fim, é preciso compreender o que esse embate revela sobre o Brasil de hoje. Um país que tem dificuldade em lidar com seus símbolos, que destrói seus próprios guardiões, que confunde rigor com tirania e flexibilidade com fraqueza. Alexandre de Moraes, nesse momento, carrega muito mais do que a responsabilidade de aplicar a lei. Ele carrega o peso de ser o último bastião contra a corrosão institucional. Mas esse é um peso desumano, que nenhum ministro deveria carregar sozinho. Se a sociedade brasileira não for capaz de proteger suas instituições da manipulação narrativa, então nenhum juiz estará a salvo. E pior, nenhum direito estará garantido. Porque quando a justiça se torna refém da política, o próximo passo é a política se tornar dona da justiça. E aí, a democracia perde muito mais do que um ministro. Ela perde a própria alma. O que estamos presenciando no Brasil contemporâneo
é mais do que um embate entre judiciário e oposição, é a lenta e perigosa corrosão dos pilares da autoridade democrática, onde a figura de Alexandre de Moraes se torna o epicentro de uma crise de legitimidade institucional. A tensão não reside apenas no conteúdo de suas decisões, mas no simbolismo que elas carregam dentro de um país emocionalmente exausto e politicamente inflamado. Quando Moraes decide conceder prisão domiciliar a nomes como Collor e Jefferson, mesmo fundamentado em laudos médicos e respaldado pelo Ministério Público, ele não está apenas liberando indivíduos, ele está, mesmo que involuntariamente, desafiando as percepções que a população e o sistema político têm da justiça. E nesse contexto, percepção se torna mais poderosa do que o fato. É aí que o terreno deixa de ser jurídico e passa a ser ideológico. A legalidade perde terreno para a narrativa. E quando isso acontece, não há decisão que escape do julgamento público travestido de análise política. Essa erosão da confiança institucional é alimentada por um sentimento crescente de que a justiça não é para todos. Em um país marcado por abismos sociais, onde o cidadão comum vê familiares apodrecendo nas filas do sistema prisional por crimes pequenos, enquanto figuras públicas recebem tornozeleiras e conforto em casa, a sensação de injustiça se intensifica. Mesmo quando há respaldo técnico, o simbolismo dessas decisões produz um ruído insuportável. Moraes, como magistrado, pode até estar agindo dentro dos limites constitucionais, mas a leitura coletiva já está comprometida. Porque, para boa parte da sociedade, justiça não é apenas o cumprimento da lei, é a expectativa de que a lei seja implacável com os poderosos, especialmente os reincidentes. E quando essa expectativa é frustrada, a figura do juiz, por mais preparado e técnico que seja, se transforma num vilão. Isso revela uma crise mais profunda. O Brasil não sabe mais separar justiça de revanche, legalidade de moralidade pública, jurisprudência de justiça popular. Essa confusão entre papéis institucionais e anseios populares é o motor da instabilidade que ameaça corroer a República. Quando ministros do Supremo são perseguidos por decisões baseadas em pareceres técnicos e não por desvios de conduta, o que está em risco não é apenas o futuro de uma carreira, mas o próprio conceito de equilíbrio entre os poderes. O ataque a Moraes não visa apenas desmontar sua autoridade individual. Ele é, na verdade, um teste de estresse para o STF como um todo. Se ele cede, todos cedem. Se ele se dobra à pressão da opinião pública manipulada por interesses políticos, abre-se a porteira para que decisões judiciais passem a ser pautadas não pelo que é justo, mas pelo que é conveniente. E essa lógica, uma vez instaurada, contamina o sistema inteiro. Ela se infiltra nas cortes inferiores, nos gabinetes do Congresso, nos bastidores da imprensa, até que a democracia se transforme numa casca vazia, onde os rituais continuam existindo, mas o conteúdo já foi esvaziado. É por isso que a figura de Alexandre de Moraes vai muito além de suas decisões recentes. Ele representa o último limite entre a institucionalidade e o colapso simbólico do judiciário. Não se trata de defender um homem, mas de compreender o que significa, para uma democracia, ter juízes que não recuam diante do populismo. Ao mesmo tempo, é preciso refletir. Até que ponto uma instituição pode resistir sendo constantemente pressionada a provar sua legitimidade em cada ato? Essa exigência constante por explicações, justificativas e posicionamentos não é em si um sinal de saúde democrática, é o sintoma de uma democracia em crise, onde fundamentos já não são aceitos como válidos, e tudo precisa ser reafirmado o tempo todo. Moraes, ao tentar equilibrar firmeza com legalidade e rigidez com humanidade, está tentando sustentar uma ponte em ruínas. E essa ponte é o que ainda separa o Estado de Direito do caos institucional total. O Brasil, nesse momento, precisa mais do que decisões corretas. Precisa recuperar a confiança no próprio sistema. Isso exige que as instituições se blindem contra a manipulação política e midiática, mas também exige que seus membros compreendam o peso simbólico de cada ato. Moraes caminha sobre um fio de navalha. Se cede, é acusado de fraqueza. Se endurece, é taxado de tirano. E é nesse paradoxo que ele precisa operar, sabendo que cada decisão sua será usada como munição por um dos lados da trincheira ideológica. Mas, ao mesmo tempo,
É também nesse paradoxo que mora o desafio essencial da democracia moderna: resistir à tentação de ser popular para manter-se legítima. E isso num país onde os fundamentos democráticos ainda são frágeis e frequentemente atacados, talvez seja o maior ato de coragem que uma autoridade pode ter. Porque, no fim, quem julga com base na Constituição não está apenas julgando pessoas, está tentando salvar o próprio sentido da República. A guerra que se trava hoje em torno do nome de Alexandre de Moraes não é mais apenas jurídica, nem tampouco exclusivamente política. Ela é simbólica, cultural e institucional. Trata-se da mais avançada expressão de uma batalha pela alma do Estado brasileiro. Moraes se tornou, queira ou não, o arquétipo de um poder que resiste à erosão democrática. Mas isso tem um custo altíssimo. Sua figura carrega um peso que nenhum ministro individualmente deveria suportar: o de ser o escudo de uma corte inteira contra a instrumentalização do judiciário. E, ao mesmo tempo, ser o alvo predileto de um movimento crescente que não quer apenas a substituição de nomes, quer a desintegração de princípios. Cada decisão, cada gesto, cada silêncio de Moraes está sendo interpretado como um recado. E não importa se esse recado é verdadeiro ou distorcido, técnico ou político, o que vale é a leitura que se constrói em cima dele. Quando ele concede prisão domiciliar a figuras como Jefferson e Collor, mesmo que respaldado por documentos e pareceres, o que é enxergado por parte da opinião pública é outra coisa: concessão. E nesse ambiente envenenado pela desinformação, concessão vira sinônimo de fraqueza. A armadilha está montada. Se ele mantiver uma linha dura, será acusado de abusar da autoridade e promover perseguições políticas. Se demonstrar humanidade jurídica, será taxado de incoerente e seletivo. Essa dicotomia tóxica não é casual. Ela é parte de uma engenharia discursiva desenhada para colocar em xeque toda e qualquer reação das instituições republicanas. E o mais grave, essa engenharia está vencendo, porque ela opera no campo da percepção e não da realidade. O cidadão comum não tem acesso direto aos autos, às minúcias do direito, às interpretações constitucionais. Ele tem acesso a manchetes, recortes, vídeos fora de contexto e narrativas cuidadosamente editadas. Nesse cenário, Alexandre de Moraes deixou de ser apenas um ministro. Ele virou um personagem mitológico, onde qualquer ação é desproporcionalmente amplificada e qualquer hesitação é lida como traição à causa da justiça. E quando a justiça é personalizada, ela se torna vulnerável. Quando ela é desumanizada, ela se torna odiada. E quando ela é deslegitimada, ela se torna dispensável. O mais assustador de tudo isso é o precedente que está sendo criado. Se a imagem de Moraes for suficientemente desgastada a ponto de se tornar insustentável, mesmo que ele não cometa nenhuma infração legal, estaremos diante de um sinal alarmante. A ideia de que ministros da mais alta corte podem ser neutralizados não por erros, mas por campanhas de pressão, desinformação e desgaste sistemático. Isso é um ataque direto à espinha dorsal do judiciário. Porque se hoje é Moraes, amanhã será qualquer outro que se recuse a se alinhar com os ventos de uma determinada conjuntura política. A erosão da autoridade judicial não se dá com golpes explícitos. Ela se dá com desconfiança repetida, com ruídos alimentados diariamente, com a naturalização de que juízes podem ser combatidos como se fossem políticos, que suas decisões devem ser populares para serem válidas, e que o Estado de Direito é um obstáculo para a vontade do povo. Essa lógica, travestida de discurso democrático, é o cavalo de Troia do autoritarismo moderno. E enquanto essa desconstrução avança, silenciosa e implacável, o risco mais grave passa despercebido: a legitimação da força sobre o argumento. Alexandre de Moraes, ao manter-se em pé no meio dessa tempestade, está tentando provar que ainda é possível exercer autoridade sem se submeter à política de massas, sem renunciar à racionalidade institucional. Mas o que essa resistência revela é o quão frágil está o pacto social que sustenta o judiciário. Num país onde cada poder tenta sobreviver isoladamente, onde as instituições já não se defendem como corpo coeso, cada juiz se torna uma ilha, cada decisão uma batalha solitária. E quando a justiça vira um campo de guerra individualizado, o sistema perde a coesão. O que está em jogo, portanto, não é apenas o destino de um ministro, mas o destino da própria lógica republicana.
Porque sem confiança, sem autoridade legítima, sem a blindagem contra o populismo punitivista ou permissivo, o judiciário se desfaz como barreira de contenção ao caos. E esse caos já está batendo à porta. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!